Então seja bem-vindo ao Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos análise semanal do ponto de vista político e económico. Todas as semanas estão comigo o Carlos Albuquerque, hoje aqui em estúdio, e o Jorge Marrão, que continua muito longe de nós. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só recordar que este canal tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas ainda temos uma parceria com a beltseguros.pt e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Agora sim, without further ado, vamos lá aos temas de hoje. O que é que temos na agenda? Olha, a ameaça de dissolução da Assembleia da República por parte do Presidente da República, se não houver Orçamento de Estado para 2025. E já agora, acrescento eu, o último salvo desta batalha, que foi disparado ontem pelo Primeiro-Ministro, quando veio dizer que não governará em duodécimos. O segundo ponto é a discussão do Orçamento de Estado e os artigos do Dr. Fernando Medina, artigos no jornal. O último ponto tem a ver com os incêndios e aquilo que é o posicionamento, ou melhor, se quiser, o comportamento dos partidos de extrema-esquerda. Carlos, queres começar por onde? Queríamos começar por essa ordem, então eventualmente começar pelo PR, não sei se o Jorge quer avançar ou não, mas Jorge, não sei se queres começar... Não. Então pronto. Não, vamos começar pela ordem do Presidente da República. Eu estou cansado da novela, devo dizer. Era isso que eu ia começar. Nós estamos a 1 mês ou 2 meses do orçamento, já estamos todos fartos do orçamento. Exatamente. Já estamos todos fartos desta conversa, desta novela. É que não é de vez em quando alguém fala, é todos os dias. É o PR que diz isto, é o Pedro Nuno Santos que diz aquilo, é a Iniciativa Liberal que diz outra coisa, é o Governo que diz não sei o quê, e nós queremos isto, e nós queremos aquilo, e está aqui. Cada um a fazer a sua fita. Cada um a fazer a sua vida. É um teatro total. É um teatro total. Toda a gente sabe, perdão, que o PS não quer eleições. Que o PS, nas eleições, seguramente não fica a ganhar. Até porque, quer dizer, já falámos aqui nisto 40 vezes, se houver novas eleições, não sei se o PSD fica muito acima ou não do PS, mas a verdade é que o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal ficam claramente, não há nada que ponha em causa uma maioria de direita em próximas eleições. O Chega parece também que não quer eleições, porque teoricamente baixaria o seu número de deputados. O PSD não sabe bem se quer eleições ou não, e aparentemente o PSD em novas eleições podia sair beneficiado. E há momentos em que parece que o PSD o que quer é mesmo que existam novas eleições. Agora, mas voltando ao Presidente da República, pode haver aqui muitas leituras, pode haver aqui muitas questões. Agora, o Presidente da República parece-me que efetivamente não quer eleições. Parece que não quer eleições. Já está um bocadinho farto de fazer dissoluções, não quer sair do seu poder com novas eleições. Ele quer sair e quer dar lugar a outro com o país minimamente organizado naquilo que é a ideia dele, que é um país com orçamento em funcionamento, é um país em que os partidos, enfim, com a minoria, mas é uma minoria que vai fazendo a sua gestão do dia-a-dia, não quer, se o orçamento não for aprovado, ele não quer um país gerido por duodécimos. O Camilo, já falaste uma vez, eu concordo contigo, 1 ano com duodécimos não é mau, não é problema. Eu não fico nada preocupado. 2 anos, se calhar é mais problemático, ou seja... Mas, Carlos, se entrássemos em 2025 com duodécimos nessa altura... Não, o problema é que se entrarmos em 25 com duodécimos, também teremos 26 com duodécimos, porque dificilmente teremos um novo orçamento para 26, não é? E este é o drama dos duodécimos, não é o primeiro. 25 com duodécimos também não vejo drama nenhum. 2 anos com duodécimos pode ser mais algum drama. E o Presidente da República não quer sair do seu e acabar o mandato num país a ser gerido por duodécimos. E passa a vida a mandar este tipo de recados. Não devia. Não é a função do Presidente da República.
estar diariamente a dizer eu quero o orçamento assim, eu quero o orçamento assado e tenho que aprovar. Não é função do Presidente da República. Aproveito para dizer, Carlos, já agora fazer aqui o disclosure também, porque, entretanto, esta semana já divulguei meia informação. O Sr. Presidente da República telefonou-me, que estava aborrecido com uma coisa que eu escrevi, e eu disse-lhe que ia dizer isto, embora não vou transmitir o conteúdo da conversa, obviamente, porque tanto no programa da manhã como no artigo do Jornal do Negócio eu disse que ele corria o risco de ser o pior Presidente da República em termos de soluções, que iria dissolver a Assembleia 3 vezes. E ele ligou-me simpaticamente a dizer que estava enganado, que o General Aliantes também dissolveu a Assembleia 3 vezes. É verdade, e portanto fica feito aqui o meia-culpa. Agora, quanto ao resto da conversa com o Presidente, não a posso revelar. Aliás, já falaste nisso no teu programa da manhã, anteontem, salvo erro, já clarificaste que efetivamente o General Ramarianos dissolveu 3 vezes. Agora, depois temos agora 4 ou 5 ou 6 canais noticiosos que passam o dia nisto. Passam o dia nisto. Vai ser aprovado, não vai ser aprovado, vamos ter reuniões, não vamos ter reuniões. Os partidos quase que se dizem e desdizem. Todos os dias. Muitas vezes com uma diferença horária de 24 horas. Hoje o Público traz um artigo de página inteira, que eu por acaso não li todo ainda, que tem uma série de situações em que o Pedro Nuno Santos disse e desdisse. São para aí 15, 20 situações em que disse e desdisse. Isto descredibiliza até os próprios atores políticos. Nós já não ligamos, e já não ligamos nada a isto. Isto é a história do Pedro e não sei o quê. Quer dizer, já não ligamos, porque, quer dizer, o que é que vale a pena agora fazer? Esperar. Sim. Esperar. E não vale a pena estar a discutir todos os dias. É o IRS jovem, não é o IRS jovem, porque finalmente, isto é um tema que eu acho que é muito relevante, o orçamento todo ele tem uma restrição grande, que é o volume da nossa dívida e a dimensão do próprio orçamento. Não há capacidade, a não ser com medidas e a não ser numa situação de grandes reformas, e eu gostava de falar isso mais à frente, e nomeadamente sobre a análise que foi feita pelo Conselho de Finanças Públicas, que acho que é uma análise muito interessante, não por aquilo que se tem falado, mas por aquilo que não se tem falado. O Governo está claramente limitado no orçamento. Todo o orçamento é uma restrição. Há uma restrição orçamental enorme, que é, não consegue mexer quase em nada. E estamos a discutir o orçamento, estamos a discutir o IRS jovem, que é 0,3% do PIB. 0,3% do PIB. Significa mais ou menos 0,6%, 0,7% da despesa pública. 0,6%, 0,7% da despesa pública. Não é relevante do ponto de vista do seu valor. Tem alguma relevância ideológica, se quisermos, porque representa uma forte descida de impostos para a juventude, e o PS não está de acordo com isso. PS que tem, acima de tudo, a sua base eleitoral em pessoas a base eleitoral do PS, eu por acaso tenho aqui, são acima de 35 anos, são 90% da população. Acima de 60 é um número muito significativo. Portanto, a base eleitoral do PS são 56% de pessoas com mais de 55 anos e 90% de pessoas com mais de 35 anos, enquanto que a base eleitoral da AD é um pouco mais baixa e depois o Chega mais baixa e ela ainda mais baixa. Agora, em resumo, eu acho que o Presidente da República era melhor estar calado. Já disse o que tinha a dizer. Meus amigos, se não aprovarem o orçamento, eu dissolvo a Assembleia. Tu não achas que esta semana nós vimos algum encrespar de posições, tanto por parte do Governo como por parte do PS e do Presidente da República, mas tu não achas que este agudizar da ameaça do Presidente tem a ver com o facto de esta semana ter começado a aparecer informações que não dão como certa a aprovação do orçamento? Mas ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser sem vir para a televisão. Ele diz que... Mas está a tentar condicionar os partidos publicamente. Está bem, mas ele não tem... Estamos a 2 meses do orçamento. Sim. Não precisa estar todos os dias na televisão a dizer isso. Tem tempo. Ele pode condicionar os partidos, até pode chamá-los lá. Ele pode condicionar os partidos, se quiser. Aliás, diz-se que o PR é uma magistratura de influência. A influência faz de muitas formas. Ele podia, por exemplo, dizer isso, chamar lá os partidos e dizer isso a cada um deles. Não precisa estar na televisão. Isto é um teatro diário. Ele, em qualquer sítio, ele põe-se às pernas todos os dias. Quer dizer, eu acho que é normal um Presidente da República falar todos os dias. Portanto, para mim, em resumo,
Acho que ele já falou demais, já chega. Ficamos hoje com a noção de que e depois se não houver orçamento, entramos em crise. Toda a gente pensa que se não houver orçamento, há eleições antecipadas. Eu penso que ele com isso está fundamentalmente a apontar ao PS. Vejam lá o que é que vocês fazem. O Pedro Nuno Santos já veio dizer ontem, ele que não fala para mim, fala para a AD, porque é a responsabilidade da AD. Portanto, isto está tudo. Mas agora é tempo de ficarem calados, é tempo de discutirem, é tempo de negociarem. Sim. Nós não precisamos estar todos os dias com esta conversa. O que é que o Jorge tem a dizer sobre este ponto? Jorge? Bom, eu julgo que o facto disto ser um teatro, que nós todos já percebemos, é um teatro que tem uma argumentação para cada um dos atores. E a argumentação, nós devíamos descodificá-la para tentar perceber na embrulhada em que estes 4 atores estão metidos. Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Se calhar vamos começar com o Presidente da República, porque é mais simples. O Presidente da República fez as dissoluções que fez, pelas razões que entendeu que devia fazer, e deu posse a um governo que, por natureza, minoritário e que tem, portanto, o seu período de governação a prazo. É só os partidos, quer PS, quer Chega, se desentenderem sobre esta solução e, portanto, o assunto fica resolvido. E, portanto, o Presidente julgo que teve a necessidade de vir dizer que vocês podem fazer aquilo que quiserem fazer, mas lembrem-se que eu vou fazer aquilo que disse que faria no caso de haver orçamento, porque eu, quando eu posso ao Governo, sabia as condições em que estava a dar. Se não sabia, ou se não pensou nisso, então poderíamos dizer que ele não é incompetente ou não pensou estrategicamente. E, portanto, o que ele está a fazer, eu acho que o que é normal, é dizer aos partidos, vocês agora assumam as vossas responsabilidades e eu assumirei as minhas na exata medida das vossas decisões. Mas, para enquadrar isto, eu gostava de mais ou menos dar esta figura. Eu acho que são 4 pessoas que estão dentro de uma jangada, que estão a vociferar uns contra os outros, mas não tem alternativa, ninguém pode saltar da jangada em andamento. E não pode saltar da jangada em andamento porque são os 4 fragilizados, por diferentes ordens de razão. O Presidente, porque está a terminar o seu mandato, e é um mandato, se nós fizermos a história do mandato do Presidente da República, é um mandato muito atribulado, em que dificilmente vai ter uma avaliação extraordinária ou excepcional, por diversas horas de razão. Surgiram agora o tema dos incêndios, ele já passou o tema dos incêndios e já chorou com as pessoas, já falou sobre o assunto e agora caiu isto em cima. Teve o problema da Procuradoria-Geral da República e agora tem o problema do governo minoritário, e temos que nos lembrar que se houver dissolução e se houver duodécimos, o país basicamente fica com o orçamento do PS até 2026. E, portanto, eu acho que qualquer ator com responsabilidade não vai fazer nada de especial porque tem receio dos resultados. Pedro Nuno Santos ainda não está com a responsabilidade do PS. Jorge, Luís Montenegro... Deixa-me pegar na jangada, o que podias dizer. Tu dizes que estão os 4 na jangada e cada um... estão os 4 presos. E tu dizes que nenhum dos atores vai fazer nada especial. Mas o Chega já anunciou que vai votar contra. O que deixou o PS entalado. Mas o Chega vai votar contra, dependendo do que o PS fizer. Porque se o PS se abstiver, o que é que interessa ao Chega votar contra? E o Chega também vai ter a dificuldade de ser o responsável por derrubar um governo que naturalmente seria o parceiro em qualquer cenário de eleições que apareça, seria o parceiro natural.
Como Luís Montenegro não quis isso, então pode dizer André Ventura vai fazer a sua vingança. Mas depois pergunta-se, mas com que objetivo? Tem que esperar que o Luís Montenegro também caia dentro do PSD. E, portanto, eu acho que todos eles vão dar as cambalhotas que têm que dar para no final do dia vir dizer uma coisa muito simples. E vão todos, a minha tese é muito simples. Todos eles vão falar no interesse nacional e na estabilidade do país. E com base nisso vêm dizer que, pronto, afinal nós tivemos que resolver o assunto assim. Agora, o problema dos 4 na jangada é que estão dentro da jangada, sabem que não podem saltar, mas vão continuar a falar para as suas audiências e têm que explicar porque é que continuam na jangada com um argumento que as audiências não os abandonem, as audiências digam os seus eleitores. Mas, portanto, é um teatro em que eu julgo que nós estamos a perceber que não têm coragem, nenhum deles teve coragem até agora de fazer uma ruptura. E, portanto, não é agora que eu vou fazer. Vamos pensar nos cenários, se calhar, um bocadinho à frente. Se houvesse uma queda do governo em eleições, o que é que ganhava Pedro Nuno Santos, o que é que ganhava Luís Montenegro e o que é que ganhava André Ventura? E, se calhar, são os 3 inseguros, por diferentes ordens de razão. O Chega, porque pode não consolidar a sua base eleitoral, o Luís Montenegro pode ficar mais ou menos na mesma e depois pode ter mais uma disputa dentro do PSD, e Pedro Nuno Santos não tem o partido dominado. Portanto, para que é que estamos aqui a falar? E por isso é que o tom público é um tom, estão a falar para as claques, estão a falar para o sistema deles, mas as pessoas todas já perceberam que não vale a pena andarmos nisto, porque no final do dia vai haver orçamento. Aquilo, vai haver um orçamento, mas isto depois, Camilo, mas a parte interessante é um orçamento bom para quem? Esse é que é o problema. E o que é que nós todos percebemos? Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Pronto, não é bom para o país, mas é bom para eles que estão no poder. E para quem está na oposição, que quer fazer oposição. E as pessoas percebem isso. As pessoas com o tempo estão a perceber. Então, para lá é uma coisa, mas o governo, porque nós no limite, vamos ver, o que é que seria saudável? É uma coisa muito simples. O governo governa com o orçamento que quer. E os outros, pronto, olha, eu não vou participar nisto, faz lá o que tu quiseres. Não, tem que dar um ar da sua graça. Mas se der um ar da sua graça, a pergunta é, mas algum governo vai levar com o orçamento da oposição? Não faz sentido. Então andamos neste, portanto, é um círculo vicioso, por isso é que eu digo, na jangada estão todos e ninguém vai saltar. Ou seja, no final do dia, a jangada vai seguir aquele rumo. E aquele rumo será, obviamente, provavelmente a crise do ano que vem. E essa crise vai surgir. E vai surgir por essas duas razões, porque este é um orçamento mau, não é um orçamento mau. Eu julgo que no texto de Medina dizia que há uma tese dentro do PS que é vamos melhorar um orçamento que é mau. Mas eu depois com os números do orçamento eu vou explicar porque é que o PS quer o orçamento e porque é que o PSD quer o orçamento. Quais são as razões objetivas, substanciais, porque é que os dois partidos não podem ficar sem orçamento. Porque o caso do PS é simples, porque quer manter a chama viva na sua base eleitoral que vive do Orçamento de Estado, e o PSD sabe que para ganhar votos tem que ter um orçamento para fazer isso. Portanto, estão os dois, vamos arranjar aqui uma maneira de passar por cima disto. André Ventura vai dançar a música que sempre dançou nesta matéria, e ele, a verdade tem que ser dita, ele não pode ser responsabilizado de forma alguma pelo que vai acontecer, porque quem recusou o apoio foi Luís Montenegro. Agora seria muito estranho dizer, não, agora os senhores querem me derrubar. Não, você recusou o apoio, mas vocês não quiseram falar. Bom, então é o teatro que a gente já assistiu, quem fala com quem. E Camilo, e o que está a ser muito degradante para estes atores
é que as reuniões, as que são secretas, quem falou com quem, quando, como, tem sido um festival de informação e contra-informação, de verdades, meias verdades, de mentiras, que já aconteceu na formação do governo, como já está a acontecer agora. Portanto, o país não está a melhorar por esta situação. Mas eu gostava de ir aos números do orçamento para nós depois percebermos o que está por trás da política. Qual é o quadro que queres primeiro? Ou o gráfico? Se calhar põe o quadro em que tem o orçamento, para as pessoas terem noção do que é que eles estão a discutir, porque às tantas as pessoas não sei se percebem o que é que o país está a discutir. Sim, Marco, põe o quadro da despesa. Aí está. Não, este quadro da despesa é um quadro interessante, porque dá a ideia para as pessoas perceberem, isto são números muito grandes, mas para terem noção, nós temos um total de despesa em 2022 de 107 mil milhões, 25 mil milhões são em salário, portanto não se vai conseguir mexer muito nos salários da função pública, 13 mil milhões são nos gastos do Estado, em papel, em consumo. Depois temos os juros, que também não se pode discutir muito porque temos a dívida. Depois temos as prestações sociais, que ninguém quer mexer naquilo, porque tem medo do mercado de pensionistas. Depois temos as transferências, que é as transferências para as diferentes regiões, que também, obviamente, ninguém vai atacar as regiões. E depois temos o investimento, que é aquilo que varia de acordo com o andamento do Orçamento de Estado. Mas para as pessoas terem noção, eu pedi ao Marco se eu pudesse mostrar o quadro seguinte. Este. E não queria tornar isto muito confuso, mas pedia para se analisar, para as pessoas pensarem no seguinte. Se um indivíduo com 1.000 euros gastasse com a família aquilo que o Estado gasta com o país, teria que ver qual é o grau de manobra que esse indivíduo tem. Admitindo que esse indivíduo é o patrão, ou seja, é o pai da sociedade. Se eu ganhar 1.000 euros por mês, tenho que pagar 241 euros em salários. A quem é que eu estou a pagar salários? Sim. A quem está a trabalhar. É o quadro de baixo, coluna da direita, para as pessoas se situarem. É o quadro de baixo da coluna da direita. Portanto, reparem só nisto. Um pai de família que tivesse que gastar o seu dinheiro como o Estado está a gastar, tem que gastar 241 em salários. Vamos admitir que dava o dinheiro aos filhos. É mais fácil. Depois gastava no consumo da casa 126 euros. Pode poupar aí alguma coisa. Vai de certeza. Por isso às vezes vê aquelas crises, os tribunais não têm envelopes, faltam cadeiras, falta limpeza, falta o consumo normal de uma casa. Depois gastava 43 euros em juros, mas depois gastava 418 euros a dar aos pensionistas. Dos quais quase 300 são pensões. Quase 300 são pensões. Portanto, não consegue mexer nisto. E depois tem os parentes distantes na terra, que eu digo que são as autarquias, que ainda vão ter que receber 114 euros. E depois gastava... Para investimento sobram uns míseros 56 euros. Não, para os investimentos. Sim. Portanto, vocês vejam o que é que Luís Montenegro está a decidir. Está a decidir não em 1.000 euros, mas em 106 mil milhões de euros. Sim. Oh, Jorge, a pergunta que essa conta que fizeste agora é para 2022, porque para 2024 são 124 mil milhões. 120, Mas enfim, as pessoas ficam as pessoas ficam com uma ideia. Para as pessoas ficarem com uma ideia de qual é, o que é que eles estão a gerir. Exato. E não tem nada quase para gerir. E o mais interessante, Camilo, ou seja, não tem margem. É que nesta discussão nesta discussão do orçamento, ninguém falou na despesa pública. Pronto. E porquê é que não se fala na despesa pública? Porque Luís Montenegro tem que dar 241 mil milhões, 241 euros aos funcionários públicos. Sim. Tem que pagar os juros, tem que pagar as prestações sociais e tem que dar às autarquias. E não pode mexer nisso. Portanto, nenhum deles tem margem de manobra. Porquê? Porque para ter margem de manobra tinha que ter um projeto reformista da sociedade e da despesa pública. Mas nenhum se atreveu a falar nisso. E a conversa de Pedro Nuno Santos é, obviamente,
a tirar foguetes, porque é o último. Vamos lá ver, o Pedro Nuno Santos está numa posição relativamente. Parece fácil, mas é fácil, quer dizer, é fácil porque é um orçamento do PS, portanto o governo ainda está a governar com o orçamento do PS. A única coisa que provavelmente pode acontecer é que os impostos mudam, mas a despesa fica igual, e a despesa que fica igual é a despesa que o PS mandou fazer. E, portanto, e ainda fez mais despesa agora quando aprovou aquilo com o Chega, relativamente por exemplo, à questão dos escudos. Ainda mais outra despesa que foi aprovada. Portanto, o que nós estamos a falar é num teatro que é um teatro sem interesse nenhum para o país, porque o país não muda por causa deste orçamento. Portanto, a margem, é só uma questão de poder. O espaço que o Luís Montenegro tem para usar aquela despesa é diminuto, porque há rubricas fixas que consomem quase toda aquela despesa. Consomem quase tudo. Portanto, ou tem os filhos zangados. Diz, Carlos, diz. Eu estava a dizer que, como há bocado. Não, deixa Jorge acabar. Mas espera, só mais um tema. Sim. Eu fiz uma conta muito simples. E para pagar a dívida que nós temos, se eu poupasse 2% daquela despesa, pagava a dívida em 115 anos. Aquilo, obviamente, é um número bruto, porque depois a dívida tem outros comportamentos, mas seriam 115 anos. As pessoas têm que perceber que porque é que o orçamento não muda ao país. E depois, o Carlos estava a dizer que já está cansado das televisões. E as televisões, e as rádios, e a imprensa em geral, patrocinam o status quo. O país não muda porque ninguém descodifica que isto é uma farsa. Ninguém está a mexer naquilo que é essencial, que é na despesa pública e nas reformas que é preciso fazer no país para que o país volte a crescer. Jorge, ainda bem que há redes sociais que a gente vai dizendo estas coisas, apesar de tudo que não se dizem na televisão e nos jornais. Está bem, mas o problema disto é que nós somos nem uma gota, nós somos enfim, um átomo, nem se vê que sai microscópio. E, portanto, eu diria que é muito frustrante. Eu estava a ler um texto que é do professor Tavares, depois me inspirou para fazer um que eu fiz para o negócio, é que, de louco temos todos um pouco, mas eu acho que esta loucura é mesmo já coletiva, porque está tudo a discutir um orçamento e a pergunta é para que é que o orçamento serve, se não é bom para o PSD, não é bom para o PS, não é bom para o Chega, não é bom para a extrema-esquerda, para que é que serve? Serve para aqueles 4 atores continuarem a aparecer nas televisões e a fazerem poder e oposição. As pessoas vão perceber isto com o tempo. E, portanto, eu diria que é uma discussão. O Carlos, quando começou a falar do orçamento, dizia que estava com fastio. E é natural, eu percebo o fastio, porque eu comecei a olhar para os números e digo assim, então, mas se eu agora fosse para esta função, primeiro-ministro, ia mexer no... E mexer no quê? Eu não consigo mexer em nada, fazer reparar, só posso mexer em 2 rubricas. Basicamente, no consumo público, quer dizer, não gastem papel higiênico nem papel de carta, e por outro lado, não fazer investimentos. Porque tudo o resto, tenho o eleitorado todo atado ao orçamento, tenho os lobbies todos atados ao orçamento, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Portanto, é um pouco... É frustrante, mas é o que é. Carlos. Vale a pena. Não. Agora, isto tem consequências políticas, depois eu acho que nós poderíamos, mais à frente, falar. Não, o que eu queria dizer é que o Jorge mostrou de uma forma muito clara e simples aquilo que eu dizia, que era todo o orçamento é uma restrição. Ou seja, não tem flexibilidade nenhuma. Nós estamos numa situação em que a despesa é praticamente fixa. E, portanto, estão a discutir outra vez aquele IRS jovem que são 0,6% da despesa. Ou seja, falamos em 1.000 milhões, quando na prática temos um orçamento com custos de 120 mil milhões. Se quem quiser compensar aquilo com outras despesas é facílimo. Quer dizer, num orçamento de 120 mil milhões, poupar 1.000 milhões, eu que já dirigi áreas de gestão de custos em bancos grandes no país, poupar 1% dos custos
nem é tarefa. Sim, nem é tarefa. Não é assunto. Não é. E, portanto, estamos com um orçamento que é todo ele uma restrição. Só uma questão sobre as televisões vivem disto. As televisões, hoje temos 4 televisões. Não sei se é normal outros países da Europa ter tantas televisões noticiosas, mas num país como o nosso, ter a SIC Notícias, a RTP3, a CNN Portugal, depois ter agora o Now. E apesar de tudo, digamos que de uma forma diferente, a CMTV também é um canal noticioso. Epá, Nossa Senhora, quer dizer, as televisões vivem disto e depois mudamos de canal para canal. Bem, eu comento numa delas, portanto também Camilo, espero que digas coisas diferentes, porque depois, quer dizer, o que é que temos? Temos os debates entre políticos, um do Chega, um do PS, são sempre os mesmos. Mas eu queria ir um bocadinho, o Jorge mostrou aqui dados que são importantes, mas eu queria ir um bocadinho ver o tema daquilo que são, daquele relatório do Conselho de Finanças Públicas. Eu ainda ontem ouvi numa das televisões alguém dizer que o Conselho de Finanças Públicas critica o IRS jovem. Não é verdade, não critica nada. Não, eles dizem que o impacto do IRS jovem é trazer o orçamento novamente para um déficit se não for feito mais nada. Certo. O impacto do orçamento jovem é 0,3% do PIB. Sim. E, portanto, no ano de 2026, sem essa medida, e o Conselho de Finanças Públicas não considerou esse valor. Como estão a estimar um superávit de 0,2% do PIB, esse 0,3% faz com que passe para menos 0,1%. Mas como o próprio CFP diz, o superávit este ano não vão ser 0,3%, vão ser 0,7%. E como se viu ontem, pelos números do primeiro semestre, é 1,2%. Não quer dizer que seja mesmo no final do ano, mas vai ser acima do que o Governo estava a dizer. Sim, mas o que é interessante no trabalho do CFP, tanto do Conselho de Finanças Públicas, não é o que diz, é o que não diz. Então. Ou seja, tudo aquilo tem um conjunto de projeções até 2028, naquilo que são as chamadas políticas invariantes. Sim. Quer dizer, se não se fizer nada, se não se tomarem novas medidas, estas são as projeções. Pois. E esse é que é relevante olharmos para as projeções. Porque as projeções o que é que dizem? Dizem que se não fizermos nada, o país fica completamente igual. Se não fizermos nada, o país não muda. O que é gravíssimo. Esse é que é o tema. Não muda nem um centímetro. Eu tenho aqui à minha frente. O PIB cresce 2,4, 2,1, 1,6. E não se sai disto. Não se sai daqui. A taxa de desemprego 6,5, 6,4, 6,2, 6,2, 6. O emprego 0,7 mais, 0,1, 0. A remuneração média dos trabalhadores este ano sobe mais, pois é 4,5, 3,8, 3,7, 3,... Todo o país entre hoje e 2028 não muda rigorosamente nada. E o que é que isto não é uma projeção, isto é chamadas, aliás eu vou escrever isso no Jornal de Negócios, o meu próximo artigo será uma coisa sobre o Portugal invariante. Porque estamos a assistir todo este tipo de análise do Conselho de Finanças Públicas. É interessante, quem estiver interessado, é um relatório relativamente pequeno, lê-se muito bem, e muita gente fala na televisão, não leu, por isso simplesmente. Isso não tenhas dúvida nenhuma. Tanto que ontem dizia que isto não critica nada, é um relatório. Mas tem um conjunto de projeções com as chamadas políticas invariantes que diz claramente isto. E esta é a menção base, digamos, é a mensagem base. Se não se fizer nada, nós não mudamos. Se não se fizer nada, nós ficamos como estamos. Vamos evoluindo, mais ou menos como a Europa, mais ou menos como os outros países, e ficamos como estamos. E o que é interessante... Sempre podes fazer como o António Costa, quando andava por aí, dizia assim, mas nós estamos a crescer mais que a média europeia, esquecendo que tem ali um problema chamado França, Itália e Alemanha, e que estamos distanciando daqueles que estavam no nosso campeonato. E portanto, o que é que seria importante nesta discussão, e nesse caso não ficávamos fartos, era o que é que podemos fazer para que isto não seja assim? Mas isso implica fazer reformas, Carlos. Camilo, pelo menos discutir-se o quê? Claro, mas isso ninguém tem interesse. Pronto, muito menos a esquerda. O que é que se devia fazer hoje era, em políticas invariantes, que agora é uma nova moda que encontrou, mas acho que é útil como informação. Em políticas invariantes, o país não vai mudar. Sim, ou seja,
Para nós fugirmos à pobreza, o que é que tínhamos que fazer? Exatamente. Mas era de políticas variantes e não invariantes. Exatamente. O que é que deveríamos... Porque ter esta lógica das políticas invariantes tem essa utilidade. Se nós não tomarmos medidas, digamos, de alteração significativa, não saímos daqui. E agora vou dizer uma coisa, o que o Jorge disse eu vou repetir. Este orçamento é mau para todos, como o orçamento do PS era mau para todos. Sim. E eu não tenho expectativa nenhuma que, com mais IRS jovem ou menos IRS jovem, a AD fizesse um orçamento muito diferente. Não só porque, como há bocado falámos, o orçamento está completamente limitado e é uma restrição total naquilo que são as suas despesas, onde não se consegue praticamente sair, a não ser com rupturas, como não vejo a AD com vontade de mexer muito nisso. Mas eu gostava de dar mais alguns dados, que eu fui ontem, estive também à procura de alguns dados sobre isto. A AD não quer mexer nisso porque não pode. Não pode, quer dizer... A verdade seja dita. A verdade, então, estamos todos condenados a esta... condenados a esta... Mas é isso que é preciso dizer ao país. Estamos condenados a esta manutenção desta relação com a Europa. Eu vou só dizer 3 ou 4 dados que são relevantes. E vou comparar 2023 com 2000. Tenho aqui várias, mas, por exemplo, a remuneração média dos empregados per capita, a paridade do poder de compra, comparado com a Europa. Em 2000, Portugal era 87% da Europa. Em 2023 é 80%. Sim. Portanto, com tanto crescimento, passámos de 87% para 80%. A remuneração média dos empregados por conta de outrem, agora para os próximos... Portanto, a medida anterior era a remuneração média por toda a população. Agora, pelos próprios empregados por conta de outrem. Em 2000 era 79%, ou seja, a remuneração média em Portugal era dos empregados por conta de outrem, 79% da União Europeia, e em 2022, que é o último dado que lá está, é 75%. O rendimento disponível bruto das famílias per capita, que é um rendimento interessante, em 2000 era 90%, Portugal era, per capita era 91% da União Europeia. Em 2022 é 81%. Perdemos 10% face à União Europeia. E, finalmente, no PIB per capita, em paridade do poder de compra, nós éramos 84% em 2000, somos 83% em 2023. Ou seja, em 20 anos, praticamente mantivemos, com toda a conversa que subimos, crescemos, não sei o quê, mantivemos ou piorámos a nossa relação com a Europa. Em suma, tanta coisa para isto. Tanta coisa. E o que é grave, outra vez voltando àqueles números, até 2028, tomando como bons os cálculos do Conselho de Finanças Públicas, e eu tomo como bons, porque é uma entidade credível, é uma entidade muito credível, tomando como bons esses dados, em 2028 não saímos daqui. Vou dar mais 2 ou 3 dados. Por exemplo, a receita, em termos de síntese orçamental, a receita total passa de 43% do PIB para 41,8%, fica tudo igual. A despesa primária passa de 40,3% do PIB para 39,1%, fica tudo igual. E, portanto, nada disto mais. Carlos, deixa-me só responder a um espectador que me escreveu ainda há bocadinho, a dizer assim, então, mas vocês estão todos a dizer que o país está estagnado, mas o Conselho de Finanças Públicas prevê que a dívida pública baixe para 78% do produto em 2028. E eu tive que explicar ao espectador, e já agora explicamos aos outros também, o que é que isto acontece, porque a pressão fiscal vai aumentando. Aliás, um bom exemplo é o primeiro semestre deste ano, não é? Nós temos um superávit de 1,2%, os impostos crescem em média 11,5%. Quanto é que acha a economia? Portanto, nós estamos a retirar rendimento para ir para impostos que depois vai para amortizar a dívida pública. Mas tem aqui um outro aspecto que é muito relevante. Se consideramos que nos próximos anos o Estado não tem déficit, sim, quer dizer que não tem necessidades de endividamento adicional. Graças a Deus, que é a forma de ir buscar... Só o efeito de inflação faz isso. Sim, é verdade. Embora seja mínimo, porque vai estar nos 2%. Mas tem efeito. 2%, atenção, nós falamos aqui em PIB real, 2%. O PIB nominal cresce. Mais a taxa de inflação. Mais a taxa de inflação. O PIB nominal cresce, tenho aqui os dados. 4, 5, 6%. Sim. Este efeito puro, o efeito puro de inflação, faz com que um PIB passa de 100 para 106, mas a dívida pública, mesmo que se mantenha, se passar de 100 para 102, já reduziu o diferencial. Ou seja, por exemplo, tenho aqui a dívida pública, em 2015 era 235
mil milhões de euros. Em 2023 era 263 mil milhões de euros. Subiu 30 mil milhões de euros, mas reduziu no peso do PIB. Porquê? Porque a inflação foi significativa neste período. Portanto, a dívida pública passará para 78% do PIB, ou 80% do PIB, segundo o Conselho de Finanças Públicas, mas uma parte é pelas amortizações, porque não é necessário dividimento adicional. Mas tem o efeito da inflação. E é o efeito da inflação. A inflação é o imposto sobre... Empobrece as pessoas. A inflação é o imposto sobre quem tem poupanças. Claro. A inflação é um benefício sobre quem deve. Quem deve, com a inflação, fica a ganhar. Quem deve, com a inflação, fica a ganhar. Quem tem poupanças, com a inflação, fica a perder. Esta é uma transferência pura. É por isso. Mas, portanto, só para acabar, o orçamento está muito restrito. Precisava de alguma abanão, não sei em que áreas, mas precisava de algum abanão, de forma a que se conseguisse, de algum modo, ter aqui algumas medidas significativas. A redução de impostos podia ser significativa. Agora, isso tinha que ser acompanhado com o quê? Com redução dos custos. Tinha que ser acompanhado com o quê? Com reorganização da despesa. Mas esse é o aviso que o CFP faz. Diz, portanto, se vai perder receita aqui, tem que se compensar em algum lado. Mas o Estado e os governos deviam ter a capacidade de reduzir despesa. Estão sempre a subir e continuam a subir e perspectivam subidas. Carlos, mas quem está a preparar para eleições não quer correr esse risco. E, portanto, voltando ao tema do orçamento, todos os partidos, as políticas têm este teatro que o Jorge há bocado falava, é um teatro pré-eleitoral, real ou de mera ficção. Deixa-me voltar ao Jorge. O Dr. Luís Montenegro, ontem, parece que também decidiu juntar-se a esta lenga-lenga do Presidente da República, porque ele próprio vem dizer que não vai governar em 2/10. Achas que isto é alguma coisa combinada com o Presidente da República ou é ele a pôr ainda mais pressão sobre o PS e o Chega? Eu diria que eles estão todos pressionados para viabilizarem um orçamento e salvarem a face os quatro. Portanto, nenhum deles é mais quem é o melhor ator, ou seja, mas o resultado final eu acho que parece evidente. Mas eu gostava de analisar o orçamento numa perspectiva eu diria mais de estratégica para o país e quem é que está a impedir que o país mude. E vou começar na barreira mediática que a AD não está a conseguir ultrapassar. É verdade. É uma barreira mediática de alta manipulação do PS, obviamente, com a colaboração da comunicação dos mídias tradicionais. Comunicação social. E vamos começar na questão do IRS jovem. O PS agora está preocupado com as contas certas e com o excedente depois de ter enterrado o país em 2010 e ter aumentado a despesa pública para níveis estratosféricos, tornando o país com a maior carga fiscal, um dos países com a maior carga fiscal na zona euro. Está a brincar com as palavras. Porque se há uma coisa que o Luís Montenegro não deve ceder é no IRS jovem, por uma razão simples. Porque até tem direito a criar um pequeno problema de finanças públicas. O PS é que não tem nem moral, nem, diria, história que lhe permita falar nisso. Porque o PS fez uma gestão do orçamento com as cativações, destruiu a máquina do Estado, destruiu o Estado Social que anda sempre a falar, ou seja, não melhorou o Estado Social e agora está preocupado com as contas certas para continuar a ter credores, para pôr dinheiro e para manter os mesmos interesses instalados. Desculpem lá, estão a brincar à política. E é responsabilidade, é responsável vir dizer ao PSD, ao AD, que não deve ter IRS jovem. Quer dizer, isto é ridículo. Mas a AD não consegue descodificar isto da praça pública. Exatamente. A AD está a ir atrás da ideia das contas certas, como se quem trouxe as contas certas para o país fosse o PS. Não foi. Foi a Troika, foi Pedro Passos Coelho. É a responsabilidade que sempre a AD teve em relação às contas públicas.
E o PS só aprendeu depois de todos os desaires. E ao Camilo, não é por acaso que na última entrevista de António Costa é com o Mário Centeno e depois agora vem Medina. Agora o PS só tem bons ministros das Finanças com responsabilidade. Para dizer o quê? Nós já sabemos fazer contas certas, tributando, vamos lá ver, expropriando os portugueses quase, numa porcentagem significativa do seu rendimento, para manter os grandes interesses. E isso o país não avança. Isso é o socialismo no seu melhor. E a direita, obviamente comandada mal, na minha opinião, por Luís Montenegro, não teve a coragem de fazer a mudança, tem que denunciar isto. Isto não faz sentido nenhum. Não, agora o PSD reduziu o IRS a qualidade do país, faz fica-pé, então se não mudar o PS vota contra. Então voto contra. Porque na prática, se o orçamento não é bom para o PSD, não é bom. Posso dizer, não, mas o que é que interessa é a estabilidade do país? Não. O que estão todos preocupados é com as suas funções e com os seus lugares e manter-se no poder. Mas eu acho que as pessoas estão a perceber isto. E repara, não é por acaso que nós já estamos todos cansados dessa conversa do orçamento. Porque nós já percebemos que vamos ter que continuar a trabalhar para fazer o nosso rendimento, vão inventar maneiras de distributar para manter as contas certas, quer seja o PS, quer seja a AD, mas no final do dia o país não muda. Isto é que é dramático. E qual é o problema? E onde é que isto vai parar a estratégia do país? Vai parar a estratégia do país por uma razão. Porque se nós pensarmos que as reformas que o país precisa são extra-orçamento, a pergunta é: se são extra-orçamento, porquê é que não se consegue fazer? Porque os partidos não se entendem sobre isso, porque têm projetos para o país diferentes. Então, o que é que eles estão a querer fazer, quer o PS, quer a AD? Estar sentados na mesa do orçamento para manterem o poder. E por isso o país não muda. E por isso é que este avanço e recuo que parece que nós temos com a mudança de governos torna o país envelhece, imigra mais, tem menos capital, fica mais, mais triste, com menos estímulo para a mudança, resigna-se mais e, portanto, nós não temos líderes. O que nós neste momento, qualquer organização tem que ter um dirigente. Qual é a diferença entre um dirigente líder e não líder? É que o líder somos nós que vamos atrás dele. É ele que nos conduz, é ele que nos obriga a mudar. O dirigente não, o dirigente vai atrás do povo. Para quê? Para que o povo não corra com ele, mas o povo não muda por causa dele. E, portanto, é neste impasse. E o caso do professor Marcelo, nós discutimos o professor Marcelo durante estes 8 anos, de forma exaustiva no think tank. E o professor Marcelo faz parte deste establishment, conhece tudo e todos, sabe de tudo, como é que é de explicar, conversa com a comunicação social em off, em on, dá recados à esquerda, dá recados à direita, dá recados à Europa, dá recados, nunca mais me esqueço quando foi à América de Trump, e o Trump o tinha admirado muito porque ele era muito popular, e ele quis saber como é que ele era tão popular, e eu disse, bom, mas em Portugal é diferente, como quem diz, tu és um gesto. Eu basicamente sou um professor universitário constitucionalista, naquela tradição dos professores de Salazar, em que é preciso ser professor num povo que era ignorante e pouco educado, e só por ter esse título era superior. E é esta superioridade na política, de um conjunto de pessoas instaladas, que obviamente está a deixar o país sem solução. E Pedro Nuno Santos, que eu admirei no discurso que ele fez quando foi derrotado, ao fim deste tempo todo está basicamente perdido. Jorge, o Pedro Nuno Santos está com medo de perder o lugar, porque se ele tem um azar agora com o orçamento e as eleições, corre o risco de ser contestado dentro do Partido Socialista. Mas, Camilo, mas se nós formos honestos intelectualmente, estão todos com a perda do lugar.
Por uma razão, Luís Montenegro, todos. É verdade. Marcelo Rebelo de Sousa está a trabalhar para finalizar bem o seu mandato. Pedro Nuno Santos está com problemas com a perda de lugar e a consolidação no partido e no país. André Ventura está com o tema de fica com 40 deputados ou com 55. Não sabe qual é a melhor estratégia. E Luís Montenegro ainda não decidiu o que é que quer. Sabe como é que vai ocupar o poder e está a ocupar o poder. Camilo, isso assim torna-se difícil. Agora, respondendo agora à tua pergunta, e peço desculpa por ter feito esta volta tão longa, eu julgo que ele tem razão quando diz porque é que vai governar com duodécimos. Porque governar com duodécimos é reconhecer que não tem poder. Basicamente está a governar em nome dos outros e, portanto, sujeitar-se a uma guerrilha institucional permanente e não tem o benefício de poder mudar os interesses do orçamento. E reparem, este tema do IRS jovem é muito mais importante do que parece. Porquê? Porque, apesar de ser pequeno, é um grande sinal. Sim. É um sinal que o país... Mas, Jorge, não é só essa. É o IRS jovem e o IRC. São duas medidas que mostram que se quer mudar alguma coisa. Mas, Camilo, mas repara que Luís Montenegro vai ser mais duro no IRS jovem, porque votam mais, claro. Mas no IRC, como as empresas não votam, vai ceder. Sim. E, portanto, este vai ser outra vez o tema. E então a pergunta é, mas então se o IRS jovem avançar, vem o PS perguntar, então onde é que o senhor vai buscar mais impostos? E vai dizer, não, isto vai buscar mais impostos, vai tributar quem? Os pensionistas, os funcionários públicos e as pessoas em geral. E, portanto, a grande guerra da direita em Portugal, na minha opinião, é a barreira mediática. Porque, apesar de Luís Montenegro ter cometido vários erros, na minha opinião, sobre a estratégia que seguiu para ocupar o poder, na verdade, ele é o governo legítimo de Portugal. Portanto, tem, no mínimo, o direito de poder querer decidir. Obviamente que tem que ter o apoio dos outros. Mas virem dizer que ele não pode fazer isso porque é irresponsável orçamentalmente, eu nessa altura digo, espera lá uma coisa, eu ainda tenho memória. Porque depois Luís Montenegro não aprendeu uma coisa com o António Costa que eu acho que ele deveria fazer, já que quer seguir as pisadas em alguma coisa dele de habilidade, que é ele que anuncia tudo e não faça nada. Quer dizer, ou melhor, porque no final do dia, se nós nos lembrarmos do que foi o tema da habitação, o tema dos incêndios, todos os temas da saúde, o tema na educação, tudo, e depois a atrapalhada que foi a governação do Partido Socialista, eu ainda fico admirado como é que a imprensa e a comunicação social dá crédito a um conjunto de pessoas que viveram na esfera do António Costa desta forma. Porque não consigo perceber. Porque existe um enviesamento ideológico na imprensa portuguesa. Carlos. Mas, Camilo, a única coisa que eu vejo é que, provavelmente, a grande estratégia da AD seria dar de borla a todos os portugueses o mesmo ofante. Para matar de memória. Era a única maneira que eu acho que nós deveríamos é assim, agora vamos construir os bons governos de Portugal nos últimos 50 anos. Sim. O que é que realmente fizeram? E as pessoas lembrarem-se que foi preciso ser contra muita coisa, foi preciso criar reações negativas de muita gente para o país mudar. Não é comprar o orçamento e os votos que a gente chega lá. E, portanto, a única política pública que eu apoiaria aumento de despesa era o mesmo ofante, para todos os portugueses se lembrarem. Eu não estou a fazer patrocínio em especial a nenhum a medicamentos de melhoria da memória. As pessoas têm que ter memória, porque esta memória, eu acho que estamos a perder. Quer dizer, eu fico estarrecido quando vejo
esta ideia que de repente pode haver irresponsabilidade orçamental por parte da ADS. Para uma coisa, depois de terem aprovado um conjunto de despesa, agora estão preocupados com o IRS jovem? Não, porque a parte importante é que o IRS jovem pelo menos determinou uma ideia que a AD tem, que é através, a gente tem que fazer alguma coisa com os jovens, no mínimo. Carlos. E portanto espero bem que não ceda aí Luís Montenegro sobre essa matéria, mas também ceder, também obviamente diria que o fogo secava-se mais rapidamente. Eu também acho que ele não devia ter, penso que ele não vai ter, mas vamos, só um tema. Nunca podemos esquecer que o Presidente da República é especialista em criar factos políticos, não é? Desde o Expresso, desde 1972, 73, que ele cria factos políticos. Sim. E é o que ele gosta de fazer. Ele gosta de criar factos políticos. Todos os dias tem que criar factos políticos. Mas, voltando ao tema do orçamento. Os orçamentos, a técnica básica de construir um orçamento é, primeiro, definir as despesas públicas e depois criar a receita necessária para cobrir aquelas despesas. Não se constrói um orçamento a partir das receitas. O orçamento constrói-se a partir dos custos. Onde é que eu quero chegar? O orçamento, dissemos que está muito condicionado. Como é que se altera? Reduzindo, alterando, modificando os custos. Não há capacidade possível de flexibilizar o orçamento que não seja pela via dos custos. E tudo aquilo que forem políticas, nomeadamente políticas de redução de impostos, quer pessoais, quer do ponto de vista das empresas, quer diretos, quer indiretos, só pode funcionar a sério, de uma forma muito positiva, se primeiro for totalmente revisto o esquema de custos do Estado. Ou seja, um orçamento só se ganha flexibilidade pelos custos. O Jorge há bocado falou, com toda a razão, ninguém fala em custos. Mas um governo, se quer ganhar flexibilidade orçamental, um governo, se quer criar políticas públicas que sejam eficazes do ponto de vista qual é o impacto que o orçamento tem na economia. Por acaso o Conselho das Finanças Públicas tem lá, não vou dizer agora, mas está. Agora, esta é uma discussão também. Que impacto tem o orçamento na economia do país? Que impacto tem o orçamento no desenvolvimento do país? Ninguém discute isso, ninguém fala nisso. E como é que podemos ganhar flexibilidade orçamental? Como é que podemos pensar em reduzir impostos? Só reduzindo a despesa. Um orçamento trabalha-se, começa-se pela despesa. E só reduzindo a despesa é que é possível ganhar flexibilidade para políticas públicas do ponto de vista... Ou pelo menos não aumentar, Carlos. Camilo, pelo menos não aumentar. Se tu vês o programa de manhã, sabes que eu digo sempre, se você não quer impostos mais elevados, não apoia nas medidas one-off, se tu fores ver, só a Parvaloren tem 916 milhões de euros. Sim, sim. A Parvaloren vai... Tenho aqui os valores. A Parvaloren, para efeitos de... Eu vou ler até o que está aqui. Perdas adicionais de crédito não passíveis de recuperação, 916 milhões de euros. Pois. Falamos no IRS jovem, que são 1.000 milhões de euros. Mas jornalistas não olham para isso. A Parvaloren tem perdas adicionais one-off, perdas adicionais de créditos não passíveis de recuperação, sim. 916. O que é que significa? O que é que eu quero dizer com isto? Vendam as empresas da Parvaloren, ou fechem-nas. Claro. Já ouviste alguém falar nisto? Não. Ninguém. Pois está aqui muita coisa, quer dizer, indenização judicial à EDP, 228 milhões de euros. Portanto, quer dizer, do ponto de vista orçamental, eu não vejo uma discussão séria que seja, ponto número 1, as medidas, a forma como, nestas políticas invariantes, que estratégia deveríamos seguir para que as políticas invariantes fossem um ponto de partida para uma variação positiva do país. Segundo tema, se queremos ganhar flexibilidade orçamental, a flexibilidade ganha-se a partir do orçamento. Vou só fazer uma comparação. Nós lá em casa é ao contrário. Nós não temos a capacidade de definir o nosso rendimento. Como nós não temos capacidade de definir o nosso rendimento, nós definimos as despesas em função do rendimento. E, portanto, nós temos um determinado rendimento e a partir daí definimos as nossas despesas familiares. Mas o Estado é rigorosamente ao contrário. O Estado, como tem a capacidade de emitir impostos, de cobrar impostos e de definir qual é a receita fiscal,
O Estado atua ao contrário das famílias e ao contrário das empresas, porque o Estado define a sua despesa e depois cria a receita para isso. Só pode baixar a receita quando conseguir reduzir a despesa. Como é que se faz? Há montes de sítios. O Estado podia, por exemplo, ter como objetivo: vamos reduzir para o próximo ano 5% das despesas. Se mantivesse, já reduzia 5% nominalmente. E, portanto, isto não se discute. E o que é espantoso, Jorge, desculpa, o que é espantoso é que eu também não vejo esta discussão nas televisões. Deixem de discutir o mesmo. Só queria... Deixem de discutir sempre o mesmo. Levantem este tipo de questões. Peçam para as pessoas discutir isto. Há aqui tanta coisa. Eu tenho aqui uma série de medidas. São tantas. Incentivo ao abate de veículos em fim de vida, 129 milhões de euros. Devolução de propinas, 215 milhões de euros. Isto são medidas one-off. Gratuitidade do passo sub-23, 126 milhões de euros. Vale a pena ficar? Não vale a pena ficar? Vamos olhar para aí. E depois, todo aquele tipo de despesas... Carlos, posso dar um exemplo? Sim, força, Jorge. Vou dar um exemplo para as pessoas perceberem a hipocrisia, a demagogia política que neste momento estamos a viver. Então fala no IRS jovem de 1.000 milhões, e onde é que está o dinheiro para fazer o novo aeroporto? Que o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos acordaram. Quer dizer, quando é necessário fazer um investimento que nós já sabemos que é a rubrica residual, o país consegue encontrar dinheiro para toda a gente. Quando é para dizer aos jovens para pagarem menos, já não é possível. Mas, Jorge, deixem-me só ler... Camilo... Deixem-me ler aqui não se esqueçam o que ia dizer. Deixem-me ler aqui o editorial do Público de hoje. É escrito pela Marta Moutinho de Oliveira, que é uma jornalista de quem eu gosto muito, super competente e tecnicamente muito correta, quando ela costuma escrever. Eu tenho uma admiração enorme por ela. Mas tenho reparado que a Marta, desde que foi para a direção do Público, tem uma tendência para esquecer certas coisas. E o editorial dela hoje termina assim: em plena negociação do Orçamento de Estado para 2025, quando os vários partidos farão propostas para dar o seu aval, volta a ser mais difícil argumentar com uma rejeição que se baseie no atual estado das contas públicas. E depois diz assim: o Ministro pode ainda assim querer ser prudente para ganhar margem para imprevistos, que é quando ele diz que vai ter um superávit de 0,3, quando no primeiro semestre teve 1,2. E termina desta maneira: mas também isso é difícil de sustentar quando o Governo tem em cima da mesa uma medida como o IRS jovem, que soma críticas em várias frentes e que custa 1.000 milhões de euros. Eu tenho pena que a Marta não tenha olhado para aquelas contas que o Mas Camilo, a estratégia é sempre a mesma. É poupar no farelo e gastar na farinha. É verdade, exatamente. Camilo, posso só dizer uma coisa? Jorge, desculpa lá. Criar a tal barreira... Desculpa, diz isto. Não, só dizer uma coisa. Se nós assumirmos, e o professor Cavaco nisso, nas lições dele é claro, se nós assumirmos que é a partir da despesa que se consegue fazer uma gestão disruptiva do orçamento, o que é que temos assistido? Uma dinâmica de aumento dos custos, uma dinâmica de aumento da despesa. E, portanto, aliás, continuamos a ver, o Governo chega a acordo com os enfermeiros, eles fazem greve porque querem mais não sei o quê, sim, e andamos todos os dias nisto. E, portanto, temos uma dinâmica de aumento das despesas. É impossível manter esta dinâmica, porque o país não aguenta esta dinâmica. E a minha pergunta às vezes é esta: se o Primeiro-Ministro sabe que tem que ser a partir das despesas que consegue fazer uma reforma forte no orçamento, será que ele está a ter uma estratégia que é: vamos aumentar as despesas, satisfazer as pessoas, a estratégia de obter uma maioria absoluta mais tarde, obter uma maioria em próximas eleições, que depois possa fazer reformas tendo estes problemas resolvidos? Às vezes parece-me que isso pode passar pela cabeça. O que significaria que ele teria todo o interesse em ter eleições a curto prazo, depois de haver estes temas. Eu honestamente, eu sempre disse que ia existir eleições a curto prazo. Acho que sim, que faz sentido. Só colocava uma condição que era importante, era ele havendo eleições a curto prazo, o PSD não pode colocar linhas vermelhas com o Chega. Porque cada vez mais me parece que o Chega, apesar de todo aquele tipo de folclore que faz, pode ser um partido em que pode ser utilizado pelo PSD para criar uma maioria que possa criar medidas mais disruptivas. Não sei, admito. Sim, Agora, para mim,
pode haver esta política, porque esta dinâmica de aumento dos custos que o PSD e que o Governo está a ter é impossível de manter. Isto é insustentável, a menos que a gente queira pagar mais impostos. Jorge, para fechar. Camilo, para fechar, o que é que eu queria dizer sobre o orçamento? É abono aqui de uma tentativa de perceber a responsabilidade de cada ator nisto. Não é razoável, independentemente da estratégia que possa ter sido errada de Luís Montenegro, que o país seja governado com orçamento da oposição. Mas também não é razoável que se venha dizer que, ainda que haja temas relativamente à disciplina orçamental e à gestão do orçamento, a AD tem a legitimidade política para fazer aquilo que acha que tem que fazer para que o país receba sinais de mudança. Não é só a questão orçamental. É que o país tem que receber sinais de para onde é que quer mudar. E, portanto, quando Luís Montenegro diz, se calhar nós temos que ver uma data de problemas que o Estado tem na gestão administrativa do Estado, com os médicos, com os enfermeiros, com os polícias, sim senhora, tudo bem, está a querer dar uma mensagem. É preciso olhar para os jovens. Em relação aos pensionistas, ok, vamos ver o que é possível fazer. Agora, não podemos cair no extremo oposto, que pelo facto do PS e o Chega poderem derrubar o governo, que a argumentação que eles estão a dar, que é uma argumentação que serve melhor o país. Não está a servir melhor o país, porque se tivessem os dois caladinhos e se abstivessem, era muito mais simples. Agora, porquê? Porque isso significaria que acreditam no valor da democracia, que é governa quem ganhou. Pronto, com o seu orçamento. Desde que não façam uma coisa que seja um desastre para o país. Agora, dizer que vai ser um desastre para o país, para que a AD mude, para depois virem dizer que eles é que tinham razão, por favor, a mim não me conseguem convencer dessa, nem editoriais de Martas, nem deste ou daquele ou daquele outro, nem os artigos de Fernando Medina, que parece que se esqueceu a que governo é que pertenceu e a que partido é que pertence, que partido é que viveu. Mas, Jorge, os protagonistas do Partido Socialista que tiveram no poder nos últimos 20 anos, eu não conheço nenhum com vergonha na cara. Nenhum. Aliás, bastou ver Eduardo Cabrita na televisão a falar sobre incêndios para perceber isto. Ou seja... Camilo, os incêndios é um bom exemplo. Sim. Como é que é possível um país ter este problema há décadas? É verdade. De repente, há um problema de um governo que tem 300 dias, 200 dias, não sei quantos dias tem o governo. Sim. Vim dizer que o governo é que vai resolver o problema dos incêndios? Por favor, isto é desonestidade política levada ao extremo. Não, é porque é preciso assumir a responsabilidade. Mas quais são? Então eu entro numa que foi objeto de um abalo sísmico. A seguir cai uma outra parede que resultou do abalo. E diz, o senhor tem responsabilidade porque estava dentro da casa a governar a casa. Por favor, ele nem teve tempo de lançar a obra. Quer dizer, se as pessoas perceberem, é que depois, eu acho que acima de tudo, Camilo, às medidas que o tempo passa, isso é ofensa para os teus colegas, obviamente, nem para ti, eu acho que revela a ignorância. Um governo, para tomar uma medida no terreno, uma medida formal, implementá-la no terreno e dar resultado, tem que ter tempo. Quer dizer, qual é a dificuldade de perceber isto? Agora querem que resolva o problema dos incêndios? Acho isto... E eu não sou adepto da estratégia política de Luís Montenegro. Mas, por favor, não sacrifiquem o homem, nem o ponha no cadafalso, nem na guilhotina, porque ele não tem essa responsabilidade. Tem a responsabilidade de estar dentro da casa que vai organizar o país, é verdade, é o dono da casa, vai organizar, mas tem que lhe dar algum tempo. Se não lhe querem dar tempo, então derrubem o governo. Agora, não façam esta demagogia barata, televisiva, que dá para depois ir um dirigente, e depois vem mais uns comentadores, e depois... Desculpa, não,
É insano. Eu acho que isto o país tornou-se coletivamente insano. E eu sobre os incêndios não vou dizer nada. Vou apenas dizer que há uma entrevista com o professor Henrique Pereira dos Santos. Sim. Uma grande entrevista. O Henrique deu uma boa entrevista. Ele é uma pessoa muito sensata. Uma pessoa especialíssima em termos de conhecimento de incêndios. Sim. Em termos de conhecimento da paisagem e de Portugal. Em termos dos melhores especialistas portugueses. A gente pode dar as voltas que quiser. O problema dos incêndios é o valor económico da floresta. Tens razão. Enquanto não resolvermos isto, podem andar a contar a história. Mas vale a pena as pessoas verem. A entrevista passou na RTP3 no dia 19 de setembro, na grande entrevista. Henrique Pereira dos Santos é um arquiteto paisagista, professor universitário, mas especializado nestas matérias. Vão lá ao site da RTP que está disponível. É uma entrevista absolutamente fabulosa e que desmistifica todo o discurso que todas as televisões e todo o discurso que é hoje altamente mistificado, incluindo o tema dos eucaliptos e dos sobreiros, está totalmente desmistificado. Até desmistifica o tema dos aviões. Sim. Carlos, e o melhor exemplo de bias da comunicação social é que houve uns rapazes, que são um conjunto de palhaços, não tem outro nome, que fizeram uma manif antes de ontem em Lisboa, da Climáximo. Toda a gente sabe qual é o objetivo por trás daquilo. E então, com a demagogia vergonhosa, porca, que é para não dizer uma coisa pior, que foi andar a falar de eucaliptos e irem fazer uma romaria às portas da Navigator. Isto é um país realmente... E depois nós damos... O que é espantoso é nós darmos minutos televisivos, 10, 15 minutos televisivos a este tipo de gente. Aliás, é curioso que o entrevistador, como é que ele se chama, o Vítor Gonçalves. Vítor Gonçalves lhe dizia, é unânime que os eucaliptos são prejudiciais. E ele respondeu assim, não. Claro que não. É unânime para vocês. No meio académico e naquilo que são os cientistas, é unânime que isso não é verdade. É um disparate completo. E, portanto, vale a pena, honestamente, são 55 minutos. Eu ouvi a entrevista. É uma entrevista altamente pedagógica, altamente clarificadora das questões. E aquilo que o Jorge disse não é no mês, não. Aliás, ele diz uma coisa engraçadíssima. Uma das melhores formas de reduzir os incêndios no verão é fazer incêndios no inverno. Sim. E diz mais uma coisa também que eu não sabia. A única zona do mundo onde o verão, o clima mais quente coincide com a época mais seca é o Mediterrâneo, porque no resto... No verão há mais chuva, no inverno há menos chuva. Mas é uma entrevista fabulosa. Nos trópicos e no norte da Europa é a mesma coisa. Henrique Pereira dos Santos, RTP3, 19 de setembro, vale a pena ver, é uma belíssima entrevista. Temos que fechar o programa aqui, que já vamos com muito tempo. Quero agradecer a vossas excelências, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal. Mas antes de irmos embora, quero lembrar que o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias, as principais são com a Prozis, com a beltseguros.pt e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Nós voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. No entanto, eu e você temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, fique bem e boa semana.